Moçada, o assunto dessa aula é um assunto também bastante importante do ponto de vista político da discussão da sociologia e também das atualidades, né? Então prestar atenção aí na globalização, tanto para a sociologia como também para a história, assim como para as questões interdisciplinares da UFSC, certo? Então, quando que a gente fala no processo de globalização? Alguns autores mais empolgados, vamos dizer assim, vão dizer que a globalização começa lá no século XVI, XV, XVI, com as grandes navegações. Não que esteja errado, mas aqui com a sociologia nós vamos partir de algumas premissas mais concretas e mais objetivas. A gente pode dizer que a globalização, da forma que nós conhecemos hoje, começa a partir de 1991, com a queda então da União Soviética. Com a queda da União Soviética, agora não existe mais nenhum tipo de modelo econômico que se contraponha ao capitalismo, que era, vamos dizer assim, liderado pelos Estados Unidos na época da Guerra Fria. Agora o capitalismo, ele vai se tornar uma força mundial, ou seja, uma força da globalização, certo? Então a gente vai ver que com isso vai ocorrer uma generalização da sociedade. Uma generalização que vai ocorrer de uma forma ampla, né? E que vai levar principalmente por conta do modelo econômico que algumas estruturas da sociedade se tornem muito parecidas em vários espaços do mundo, ok, gente? Quais são as principais consequências da globalização pra gente agora? Ó, primeiro, a mundialização do sistema financeiro, tá? Isso aqui já é bem visível, né? Hoje, empresas da China produzem tênis no Paquistão para ser vendido nos Estados Unidos, ou então os celulares estadunidenses são produzidos no Camboja, depois montados na China e vendidos no Brasil, e assim vai, né? Esse sistema hoje, ele é global. A gente não pode mais dizer assim, ó, isso aqui é um produto de tal lugar, isso aqui é um produto de tal lugar. Por quê? Porque os produtos, eles são montados em diversos espaços. E isso, claro, tem a ver com o quê? Barateamento da mão de obra, com leis trabalhistas mais rígidas ou menos rígidas, e assim vai, né? Então percebam aqui que nós já temos um primeiro conflito entre os estados e o sistema financeiro, né? Ou melhor, entre os indivíduos e os sistemas financeiros, porque os estados também vão ter uma outra postura que eu vou falar daqui a pouco, né? Uma segunda consequência é que nós temos um aumento, ó, aqui é uma setinha para cima, né? Nós temos um aumento das chamadas empresas transnacionais. Percebam que eu não estou mais nem usando o termo multinacionais, elas são transnacionais, porque como eu acabei de falar, elas estão em vários países ao mesmo tempo, fazendo várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Por isso esse conceito de transnacionalidade, beleza, moçada? Outra coisa também, agora isso aqui de certa forma é uma consequência boa, vamos colocar, é uma preocupação ecológica mundial, né? Agora a gente vê que a questão da ecologia, ela também entra na discussão da globalização. O quanto estamos usando de recursos do nosso planeta, o quanto não estamos usando, e assim vai. Um exemplo dessa preocupação ecológica mundial é que logo depois da queda da União Soviética em 1991, nós vamos ter uma conferência mundial sobre a ecologia, que é o Rio 1992, né? Então vai ocorrer no Rio de Janeiro. Vão vir autoridades de todo o mundo discutir sobre os problemas climáticos do mundo, tá? Uma outra consequência é também a questão da exaltação do livre mercado. Isso aqui nós estamos observando bastante na nossa sociedade hoje, especialmente nos debates políticos do Brasil, essa ideia também, olha, o livre mercado, né? E aí a gente cai, claro, nas críticas que se fazem ao livre mercado, as defesas do livre mercado. É claro que muitas vezes tanto as críticas como as defesas, elas podem ser equivocadas, algumas têm o seu valor, então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, né? A questão aqui da exaltação não é defender com unhas e dentes, mas também a gente não pode impedir completamente que o mercado ele seja livre, né? Porque afinal de contas a livre concorrência, ela tem uma série de vantagens para os consumidores e para os indivíduos, beleza, gente? Outra consequência também que é bastante importante é a questão da padronização de culturas e valores. Isso a gente já falou também nas nossas aulas anteriores, lá na indústria cultural, na própria aula de cultura, né? A gente vai ver que esse modelo de globalização faz com que culturas locais, elas vão perdendo sua força, elas vão enfraquecendo e algumas vezes até mesmo sumindo. E isso está ligado diretamente ao quê? Ao aumento da tecnologia da comunicação, né? Percebam aqui, ó, os saltos tecnológicos que nós temos a partir da década de 1990. A questão da telefonia, a questão da internet, né? Em menos de 10 anos, rapaziada, o próprio celular, ele se revolucionou de uma forma nunca antes vista na história. Hoje, com o celular, nós temos acesso a qualquer dado do mundo em qualquer lugar, né? Às vezes no ônibus você já está fazendo o quê? Assistindo meu vídeo, você está aí estudando, ou então você está lendo alguma piada para desestressar, ou você está no Facebook, ou está dando um like lá no Instagram da menina que tu tá afim, do menino que tu tá afim. Olha só,
Então a gente vê que a tecnologia ela vai tomando aí um outro patamar nesse mundo globalizado, Falando em like no Instagram, vai lá no nosso Instagram também, hein? Vestibulex, não esquece, no nosso Twitter, não esquece, nós também estamos globalizados, velho, não é só a globalização não, tá? Continuando aqui, Agora, uma consequência bastante negativa da globalização. Percebam que eu tô mostrando algumas negativas, mas óbvio que ela também tem suas positivas, tá, moçada? Não vamos ficar nessa história, a globalização é ruim, é ruim, é ruim. Ela é complicada, mas é óbvio que ela tem seu lado bom, Quando a gente fala, por exemplo, tecnologia da comunicação, acesso a dados, isso é muito bom porque democratiza muito da informação também, certo? Mas enfim, a gente vai ver que nesse jogo global, os países mais pobres, eles acabam sendo prejudicados, Por que eles vão ser prejudicados? Com essa ideia da transnacionalidade das empresas, a gente vai perceber que as empresas locais, as pequenas, médias empresas de cunho nacional, elas acabam entrando em falência, tá? Esses países, eles não conseguem ser competitivos no mercado global. Querem um exemplo bem simples? Por que o Brasil não tem uma grande montadora de automóveis? Nós temos tecnologia, nós temos gente competente, nós temos recurso para isso, mas por que? Nós temos as grandes montadoras aqui e que acabam sufocando, por exemplo, o desenvolvimento de um carro nacional. Claro, isso é um exemplo, tá? E isso que nós não somos um país tão pobre assim. Agora vocês imaginem países muito mais pobres que a gente, como é que eles vão lidar com isso, tá? Mesmo a produção de comida, de coisas básicas, não é possível, certo? Então eles não vão ser competitivos, empresas vão entrar em falência, nós vamos ter altos índices de desemprego, junto com o desemprego nós temos a questão também da criminalidade, do baixo acesso à educação, uma série de problemas sociais a partir disso. E um fenômeno que a gente observa muito nesse nosso mundo global contemporâneo é que os estados, eles acabam estando submissos ao dinheiro, no caso ao empresariado. Muitas vezes as empresas mandam mais nos países do que os próprios governos, se isso é bom, se isso é ruim, é outra história. Eu estou fazendo uma análise crítica disso, certo, moçada? Então agora eu vou ficando por aqui com a globalização, tá? Pensem também aqui, nos links que eu fiz com vocês para as nossas outras aulas, beleza? Deem uma olhadinha no material também, nos exercícios e a gente vai se falando. Abraço!